e se apresentou para mim. Ele disse que me dava o que eu quisesse. Fosse fama, dinheiro, o topo do sucesso, se eu quisesse amanhecer no outro dia estourado. Ele disse que estourava a minha música para me tocar onde eu quiser. Os teus contratantes vão pagar o preço que tu pedir. Tu é que vai botar teu valor. Tu vai botar o preço. E o preço que tu botar, os teus contratantes vão. E outra, quem trabalha com show grande sou eu. O maior show da terra, quem faz sou eu. Ele dizendo. Depois eu posso te dar. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu sou o ex-cantor Ziaú Ferinha. E eu estou passando aqui porque eu tinha prometido que eu ia trazer um vídeo explicando para a galera, para os meus seguidores, para os meus contratantes, galera que ia nos meus shows, que eu voltaria aqui explicando por que eu parei de cantar. Eu peço a você que fique nesse vídeo até o final, para você entender o que a perseguição que eu tive, o que a mim foi oferecido. Talvez você possa estar passando pelo que eu passei. Talvez tenha alguém da sua família que possa estar passando pelo que eu passei. E talvez por não ter a informação certa, você possa não estar sabendo lidar com a situação. Eu peço a você, fique até no final e veja o que aconteceu comigo. A parte mais importante eu vou falar depois, que é o que a mim foi oferecido. Um dia eu estava dormindo e eu senti um buraco negro se abrindo e como se minha alma estivesse saindo do meu corpo, como se eu estivesse sendo levado. Algo falava no meu ouvido, palavras que eu não sei explicar. Era tipo esses sussurrados. E eu sentia que aquela coisa queria me levar. Aquela coisa estava tentando me destruir, tentando me levar. Então essa coisa tentou me levar por umas 3 vezes. E eu ia quase entrando num buraco negro que estava se abrindo. Não era exatamente negro escuro preto. Era lilás, uma cor assim entre o lilás e o roxo. Uma cor que estava se abrindo, um buraco. E eu ia entrando neste buraco. Então eu retornei por 3 vezes. E quando eu acordei ouvindo vozes do outro lado do muro. Era a casa, tinha um muro no meio e do outro lado uma casa. Desse outro lado dessa casa eu estava ouvindo vozes vindo de lá. Até aí tudo normal, estava tudo bem. Não tinha problema nenhum. Até que eu acordei minha esposa, falei para ela o que tinha acontecido. Ela falou, não, foi só um pesadelo, volta a dormir. Falei, não foi um pesadelo, amor. Eu senti algo querendo me levar, como se a morte estivesse perto de mim. Ou algo semelhante a isso. Então a gente voltou a dormir. Eu não consegui mais dormir, eu fiquei até de manhã, porque eu ouvi as vozes, era como se aquelas vozes estivessem falando diretamente na minha mente. O que aconteceu? No outro dia, durante o dia, eu não ouvi vozes nenhuma. Tudo calmo, tudo normal, tudo ok, só que a atmosfera ao meu redor já não era mais a mesma. A atmosfera estava totalmente diferente. Então de noite começou novamente. Aquelas mesmas vozes do outro lado. Eu comecei a achar aquele estranho, falei, tem algo errado na casa desse vizinho. É a noite inteira, o povo conversando na casa dele, o pessoal parece que não dorme. Então começou a vir algo na minha mente que do outro lado, o meu vizinho estava mexendo com coisa errada. Foi a coisa que veio na minha mente, né? Então aquelas pessoas já estavam sabendo, aquelas pessoas que estavam do outro lado já estavam sabendo que eu sabia que ele estava mexendo com coisa errada. Então já as vozes que eu estava ouvindo já foi assim, rapaz, esse cara sabe o que nós estamos fazendo aqui. Esse cara sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Ele vai descobrir a gente, nós temos que dar um jeito nele. Olha as coisas que aconteceram. Presta atenção, fica até no final desse vídeo. Você vai entender exatamente o que aconteceu. Pode ter alguém da tua família passando por isso e vocês não estão sabendo como lidar com essa situação. Eu quero trazer esse vídeo aqui exatamente para isso. Continuando o vídeo. Então, eu comecei a ficar, mas ainda que essas pessoas estejam mexendo com algo errado, eu não vou fazer nada, eu não vou me meter. A vida deles, a vida minha, a vida deles é a deles, o meu pensamento. Só que isso foi se intensificando, eu comecei a achar que eu estava sendo observado. Comecei a achar que tinha câmeras dentro de casa. E isso mudou totalmente tudo. Eu fiquei obcecado. Falei, amor, tem coisa errada aqui em casa, cara. Eu tô sentindo como se a gente estivesse sendo observado aqui dentro de casa. É como se tivesse câmera. Então, eu comecei a procurar câmeras. Sabe? Aquilo no meu pensamento tinha câmeras dentro de casa. Comecei a procurar câmeras dentro de casa, rodei tudo. Eu disse, não, aqui não é câmera. Então, de noite, a mesma coisa. Do outro lado, a noite inteira. Aí já começou a intensificar, depois essas vozes já começaram a ficar dia e noite. Eu via barulho de moto chegando e moto saindo, pessoas conversando e falando sobre mim, dizendo, não, nós temos que dar um jeito nele, porque esse cara tá demais, rapaz. Esse cara tá impossível. Ele tá sabendo de coisas e ele vai colocar nós em boca quente aí. Só que eu entendi que tinha algo errado, porque quando o vizinho passava de frente de casa, que eu tava no portão, às vezes fazendo alguma coisa, limpando a frente do portão, colocando o carro para dentro, o vizinho passava e falava comigo, e aí Zé, beleza? Eu dizia, beleza, e aí como é que tá? Tranquilo, tranquilo. E eu falava, tem algo errado, porque eu ouvi eles falar que vão me silenciar, por causa que eu tô sabendo demais. E agora passa como se nada tivesse acontecido. Quando eu saía na rua, eu já saía com aquela sensação de que as pessoas estavam com raiva de mim.
Saía com a sensação que as pessoas estavam falando mal de mim, que as pessoas não gostavam de mim, que não me queriam por perto. Uma sensação muito ruim. E eu chegava dos lugares, muitas vezes eu entrava num lugar para comprar alguma coisa e já entrava com uma cara ruim, com aquela sensação, sabe? De que as pessoas não me queriam por perto. E o que acontece? Falei para minha esposa, digo, amor, tá acontecendo algo do outro lado do muro. Parece que estão comercializando algumas coisas ilegais por aí. Eu não quero me meter na vida de ninguém. Parece que eles já estão sabendo que eu desconfio, que eu percebi. E aí eu ouvi algumas coisas, não, vamos embora daqui, porque eu não quero me meter na vida de ninguém. Ela falou, tá bom, amor. A gente vai para Floriano, lá tem minha família. E lá é uma cidade grande, dá para você... Ou você arruma um emprego para você trabalhar, ou você toca a sua banda. Ela é uma cidade mais espaçosa, tem como... melhor para trabalhar. Eu falei, tá bom, então a gente vai. 3 dias antes de nós ir, começou uma perseguição tão grande que eu ouvia no pé da janela que a gente dormia, no quarto que a gente dormia, como se tivesse pessoas dizendo, ele não pode ir para Floriano. Se ele for, ele vai entregar o nosso plano, vai falar para as pessoas o que a gente está fazendo aqui, nós temos que silenciar ele. Eu passei algo tão terrível. Eu estava muito distante do Senhor nessa época, eu estava bem distante de Deus. Eu falei, Senhor Deus, o que está acontecendo? Eu não fiz nada com ninguém, não fiz maldade nenhuma com ninguém. Não tenho problema nenhum com ninguém. A única coisa que eu vou é sair daqui e essas pessoas estão no pé da minha janela falando que vão me matar. Então eu acordei a minha esposa, falei pra ela, amor, tá ouvindo no pé da janela? Só que eu não falei assim, falei bem baixinho, falei, amor, estão falando certas coisas no pé da janela e estão dizendo que vão me matar. Tem gente aqui. Ela falou, acordou, né? Ficou, ouviu. E eles conversando, baixinho, né? Sussurrando, como se fosse realmente me matar. E aí o que acontece? Ela não ouviu nada. E não era só uma voz. Então eu ouvia eles pulando o muro pro outro lado. Eu ouvia mulheres vindo para conferir, e tinha o chefe deles que vinha de lá para cá também para fazer a conferência. Então o que acontece? Então eu ouvi quando um deles ficou para trás, os outros foram para frente. Então eu ouvi esse outro, depois que ele foi, chegar lá e mentir, dizer, tu não sabe o que ele falou isso, isso e isso. E eu não tinha falado, entendeu? E aí os outros acreditaram nele, só que vinha de lá para cá. Quando eles chegaram de lá para cá, eu estava orando, né? Eu ajoelhei no pé da cama e comecei a orar a Deus. Eu estava muito distante do Senhor. Então, eu comecei a orar a Deus. E na minha oração, eu falei em voz alta. Falei, Senhor Deus, tu sabe de todas as coisas. Eu não fiz as coisas que essas pessoas estão falando que eu fiz. Essa pessoa está mentindo, meu Pai. E eu quero, Senhor Deus, que o Senhor Deus tome providência, Pai. Faz a tua justiça. Porque eu não tenho nada contra ninguém. Para as pessoas estarem falando isso comigo. Então, aquele chefe que estava lá do outro lado ouviu. Né? E aí ele foi entrar o outro. E disse, você mentiu, porque eu ouvi a oração do cara. O cara é gente boa. O chefe falando, né? E ele disse que você mentiu. Então fizeram um negócio lá, uma reunião no meio deles lá para ver o que fazia com esse outro que mentiu. E o que acontece? Eles disseram, nós vamos acabar com ele. Nós botamos no porta-mala do carro do Ziel. E a gente liga para a polícia e diz que foi ele. E a vida dele tá acabada. Ele fica na culpa. Então eu escutei as porradas como se eles estivessem realmente batendo na pessoa. Eu ouvi eles tentando abrir a porta do meu carro e conseguiram abrir. Quando abriu, eu ouvi abrindo o porta-mala e ouvi enrolando num plástico e ouvi colocando dentro do carro. Eu falei, não, tá errado. Eu fui devagarzinho, abri a brecha da janela e... como se tivesse alguém correndo. Aí silenciou. Não vi ninguém. Falei, tá errado. Falei pra minha esposa, tá errado. Minha esposa não vai, não tem ninguém aí. Eu digo, tem gente aqui. Eu sei que tem gente aqui. Então, quando eu deitei, tornou novamente. Como se aquelas pessoas tivessem voltado novamente e tivessem dito, não, deixa aí. Agora só liga pra polícia. Eu ouvi eles ligando pra polícia. Só que a polícia nunca chegou. Falei, tá errado. Aí eu ouvi, quando eles disseram, não, tira do carro dele, porque ele não é gente ruim. Se ele fosse gente ruim, ele ia se dar mal, mas ele não é ruim. A sorte dele é que não é ruim. Tiraram do carro, eu ouvi de novo quando quem tiraram do carro, jogaram pro outro lado do muro, e eu ouvi cavando, como se estivesse enterrando. O que acontece? Todos esses dias que eu ouvi passos, ouvi vozes, ouvi converseiro, eu rodeava a minha casa, no outro dia, e não tinha um rastro. Não tinha um rastro de nada, de ninguém. O chão estava do mesmo jeito, o único rastro que tinha era o meu e da minha esposa. Não tinha rastro de outra pessoa. E como minha esposa não andava muito, tinha uma parte que era calçamento, né, tinha as calçadas, e o outro lado que era terra, que era o lado que eles estavam andando, não tinha nada. Não tinha rastro de ninguém. Então o que acontece? No outro dia foi a mesma coisa, a tentativa deles de que iam me matar. Que iam me matar, mas se não me matasse, eu ia me incriminar pelas mortes que eles já tinham feito. E eu olhei do outro lado do muro, não tinha... lugar onde tinha cavado, eu ouvi cavando, eu ouvi realmente como se eles estivessem com uma pá tirando terra e tudo. Eu olhei, tudo bacana. Eu digo, eu não posso entrar em contato com a polícia para falar um negócio desse, porque não tem pista, não tem nada sobre isso aqui. E eu não sabia realmente o que era que estava acontecendo comigo. Sabe o que é alguém ficar perdido realmente de verdade, sem saber o que está acontecendo com a sua vida? Então, antes da gente ir para Floriano, a gente mandou as coisas e eu falei, amor, a gente vai amanhã. Hoje a gente vai dormir na casa do meu pai. A gente foi para casa do meu pai. E é como se esses
essas pessoas tivessem seguido a gente até a casa do meu pai. É como se aquelas pessoas já tivessem ido na frente e já estivessem esperando lá. Alguns vieram seguindo, os outros estavam esperando lá. Até aí, para mim, realmente tudo isso estava acontecendo, realmente de verdade. Para mim, era pessoas de verdade que estavam fazendo tudo isso comigo. O que aconteceu? Cheguei na casa de pai e falei para ele que pessoas tinham me perseguido, né, que eu estava saindo de casa por causa disso e disso. Eu escondi da minha família que estava acontecendo isso perto de casa. Eu não comentei com nenhuma pessoa que estava acontecendo alguma coisa desse tipo perto de casa. Não comentei com minha família, a única coisa que estava sabendo era eu e minha esposa. Eu escondi pra gente, entendeu? Um negócio de família. Eu não ia falar para não interferir na vida das outras pessoas. E o que acontece? Chegando lá, é como se um já estivesse lá esperando e outros viessem atrás nos seguindo, nos dando a informação e a localização para onde a gente estava indo. Cheguei lá, eu falei para meu pai, ó pai, está acontecendo isso e isso. Estou sendo jurado de morte por alguém que eu não sei quem é não, mas não é só uma pessoa, são pessoas perigosas. O pai disse, não meu filho, não está acontecendo nada disso. Eu disse, tá pai, sunta aí. O pai suntava. Todo mundo que estava na casa, mãe, a Mary, meu filho estava comigo. Falei, escutem, ninguém ouvia nada, só eu ouvia. Então o que acontece? De noite fomos dormir e dentro daquele quarto eu ouvia na janela como se aquelas mesmas pessoas que estavam lá na outra casa estivessem querendo entrar. Vamos entrar, vamos apagar ele, nós não pode deixar não, porque se ele for adiante, ele vai contar para outras pessoas o que está acontecendo lá, e aí a polícia vai lá, acaba com tudo, acaba com a nossa vida, e aí tu sabe que se acontecer alguma coisa com aquele negócio ali, nós já era, né? Tu já sabe, né? E ficava nessa conversa. Em momento nenhum, gente, para honra e glória do Senhor Jesus, como eu não sou sujo, graças a Deus, como eu nunca mexi com nada errado, como eu não tenho um inimigo que quisesse me fazer mal, eu não tive medo de forma nenhuma. Para mim, tudo isso estava acontecendo normalmente porque pessoas maus queriam me fazer mal porque eu estava sabendo de algo que eles achavam que ia prejudicar eles. Mas não senti medo de forma alguma. Em momento nenhum. Ficava meio apreensivo, meio... tinha orelha em pé, que nem diz a história. Mas medo mesmo eu não tive, em momento nenhum. Até aí eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu conversei com minha mãe, mãe disse, meu filho, tem coisa errada. Eu acho que fizeram alguma bruxaria para você. Falei, não, mas isso não é bruxaria, não tem condição de ser bruxaria. Uma bruxaria onde eu escuto as pessoas conversando da forma que conversam. Eu escuto, mãe, as vozes como se eu estivesse escutando a voz da senhora aqui. Ela, meu filho, isso é bruxaria. Minha mãe, muitos anos de evangélica, né? O meu pai disse, meu filho, eu acho que tem um trabalho feito pra tu aí. Falei, não, pai, não tem. Minha esposa disse, eu também digo que tem. Eu digo, não tem trabalho feito. Não existe trabalho dessa forma, onde a gente escuta as vozes das pessoas como se a pessoa estivesse aqui na minha frente, como se ela estivesse aqui comigo. Então fui dormir, foi uma tribulação a noite inteira, da mesma forma que era da outra casa, no pé da janela. Então a gente foi para Floriano. E no caminho, é como se tivesse uma escuta e um rastreador em meu carro. A estrada toda eu ia ouvindo essas vozes, eu olhava para trás e é como se viesse alguém nos perseguindo. E eu digo, não tem condição, não tem condição um negócio desse. Então, quando chegamos em Floriano, as vozes que eu ouvi já foi diferente. Quando eu deitei para dormir, eu ouvia como se eles estivessem mostrando um celular para outra pessoa e dizendo, ó, eles ligaram para nós lá de Canto do Buriti e falaram que eles fez isso aqui, ó, matou essas pessoas e enterrou por detrás do muro. A nossa ordem aqui é para nós levar ele para lá de volta e lá eles resolvem da forma que tiver que resolver. Nesse tempo todo eu estava ouvindo vozes, só que eu achava que eram pessoas. Até aí eu não entendi o que estava acontecendo. Essas vozes falavam isso, que era para mim surtar, era para mim sair correndo, era para mim perder o controle, a estabilidade, fazer besteira, alguma coisa do tipo. Foi feito um trabalho para que eu morresse, para que minha vida fosse destruída, seja de que jeito fosse. Só que até aí eu não sabia o que estava acontecendo. Até aí, para mim, o que realmente estava acontecendo era que essas pessoas estavam me perseguindo. Só que eu não sabia que eu estava ouvindo vozes. Eu sentia cheiro, sentia catinga mesmo, sentia catinga de cigarro, sentia catinga de cocô, sentia catinga de sangue, sentia catinga de carniça, sentia catinga e cheiro de todos os tipos, de todas as formas. Ouvia passos, ouvia mexer nas coisas, ouvia vozes, ouvia vultos e quando eu olhava não tinha nada, não tinha ninguém. Quando eu estava em uma festa, eu ouvia as pessoas conversando do outro lado da festa, do outro lado do paredão. Eu conseguia ouvir como se eu estivesse ouvindo o que ela estava falando. E minha esposa que estava do meu lado ia falar comigo, ela tinha que falar no meu ouvido para mim poder ouvir. Então, aquelas coisas que acontecia, eu ficava meio confuso. Eu digo, por que eu não consigo ouvir aqui de pertinho? E lá longe eu estou ouvindo. Eu ouvia
os lábios mexer igualmente a voz estava saindo aqui. Só que na verdade era para me confundir. Essas vozes não era para porque eu realmente tinha superpoder. Igualmente uma voz de uma mulher que tinha, que ela dizia que eu era médium. Você é médium. Você é especial. Mas aí ao mesmo instante ela dizia, tu tem sorte, bichinho. Tu tem sorte porque tem um anjo muito forte te protegendo. Se não fosse a dois que tu tinha morrido. Eles sempre falavam que a intenção era me matar. Que eu ia morrer, eu ia me suicidar. Eu ficava de noite sentado na cama. E a voz dessa mulher ficava dizendo, tu vai morrer, tu vai se suicidar. Tu vai morrer, tu vai se suicidar, tu é ruim, tu pecou, tu é ruim, tu vai morrer. Dessa forma, não era uma forma diferente. Eu tô falando assim porque é exatamente assim que a voz falava. Dessa maneira. Uma das coisas que mais aconteceu comigo nesse período foi os meus pensamentos. Eu tinha pensamentos que não eram meus. Pensamentos vinham e iam o tempo todo. É como se algo estivesse forçando a minha mente a pensar. Aquela coisa vinha na minha mente, forçando a minha mente a pensar de uma forma que eu lembrei de tudo que eu tinha feito. É como se tivesse... Não tem um drone que a gente controla o drone e leva o drone para onde você quer levar? Na minha mente ficava do mesmo jeito, como se tivesse algo controlando a minha mente. Eu andei por todo o meu passado. Eu conseguia lembrar de coisas do tempo de criança. E o mais curioso de tudo é que essas coisas não buscavam coisas boas, só coisa ruim. É só as coisas mal que eu tinha feito na vida. Nunca foi uma coisa boa. As coisas boas passavam. As coisas boas não eram interessantes nesse caso. Só as coisas ruins que eu tinha feito. Então, é como se essas coisas estivessem buscando algo para me condenar. É como se elas estivessem procurando alguma coisa, algum motivo específico para me condenar e para me ceifar de vez a minha vida. Naquela época eu não sabia, mas hoje eu já sei. Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus fala para Pedro, Simão, Simão, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por vocês para que não falte fé. Então, eu acredito que é exatamente isso que aconteceu comigo. O inimigo foi feito um trabalho para ceifar minha vida. O inimigo não estava conseguindo destruir minha vida. Então ele estava buscando motivo na minha mente, procurando motivos para ceifar minha vida. E o que acontecia mais? Toda vez que eu via pessoas específicas, eu ouvia uma voz. Tu tá morto. Se eu via uma pessoa passando na rua, eu ouvia a voz. Tu tá morto. Se eu via essa pessoa, passava de frente à casa dessa pessoa e ele estava na porta, eu ouvia. Quando eu passava por ele, eu ouvia a voz. Você tá morto. Quando eu via essa pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito, só que não era quando eu estava olhando para essa pessoa que eu ouvia a voz. Na hora que eu tirava a vista pro lado dessa pessoa, eu ouvia a voz como se essa pessoa estivesse falando. Você tá morto. E sempre era a mesma voz. Isso acontecia para quê? Para que eu fosse procurar conversa com essa pessoa, para que eu me estressasse, para que eu achasse que a pessoa tinha algo contra mim e procurar conversa com essa pessoa, eu fazer qualquer coisa com essa pessoa, qualquer arte, qualquer dano, talvez um crime contra essa pessoa e essa pessoa fazer contra mim, porque a bruxaria estava aberta para que eu morresse de um jeito ou de outro. A bruxaria era para eu morrer, não importasse de que jeito fosse. E eu fiquei triste com tudo isso, mas não fiquei com medo. Em momento nenhum eu tive medo. Eu digo, eu tô com minha consciência limpa, minha consciência tranquila. E é isso, seja o que Deus quiser, me protege, Senhor Deus. Até aí eu não sabia o que estava acontecendo. Até aí, para mim, tudo que estava acontecendo era o que eu estava ouvindo que estava acontecendo. E aí o que acontece? Continuou. Passei um bom período em Floriano. Todo lugar que eu andava, eu saía nas ruas de carro, ia dar uma volta com minha esposa, é como se tivesse 5 carros atrás de mim, me perseguindo. Vocês sabem como é que é uma cidade grande, né? Floriano é maior do que a cidade que eu moro, Canto do Buriti. Muito maior. Então, toda rua que você andasse era muito difícil não ter um carro, 2, 3, na avenida ia ter muitos carros. Só que o problema não era esse. O problema é que eu ouvia as pessoas falando dentro daqueles carros. Por que eles estavam me perseguindo e o que realmente estavam querendo fazer comigo. Então eu falei, amor, não vai dar para ficar aqui. Ah, mas a gente chegou aqui agora, você nem começou a trabalhar. Eu falei, não tem condição de eu trabalhar desse jeito. Quem é que vai querer me contratar, amor? Eu fico conversando sozinho. E as pessoas não vão querer. Quem vai querer me contratar, amor? Como que eu vou conseguir ficar no emprego desse jeito? Dessa forma? Não tem como. Vamos voltar. Uma das coisas interessantes é que eu ouvia a voz dos meus pais que tinham ficado em Canto do Buriti. Eu ouvia eles falando. Lá de Floriano eu ouvia, como se eles estivessem envolvidos no meio. Aí eu comecei a dizer, não, isso está errado. Isso está muito errado. Não é possível que meus pais estejam no meio de um negócio desse. Eu ouvia eles falando coisas absurdas comigo, falando coisas absurdas com minha esposa.
E eu não queria admitir aquelas coisas que eles estavam falando com minha esposa. Aí eu comecei a discutir. Falei, não, tá errado. Eu andava dentro de casa desmaiando, sabe? Eu andava dentro de casa, eu fiquei fraco de um jeito. A atmosfera ao meu redor ficou uma atmosfera esquisita, que eu andava dentro de casa desmaiando. Eu fiquei fraco, aquela sensação estranha de que eu ia infartar o tempo todo. E então esse período que eu tive em Floriano, meus amados irmãos, eu ouvia mexer dentro de casa. Eu ouvia mexer nas coisas, eu ouvia passos, eu ouvia falas, eu via vultos. E o pior de tudo não era isso. O pior de tudo é as enfermidades que eu tinha. Eu tinha todo tipo de enfermidade. A dor de cabeça, nessa parte aqui, era a maior que eu tinha. Sabe, aquele negócio, chega, eu colocava a mão aqui, chega, estava quente. E a outra coisa muito grande era as enfermidades. Eu sentia febre alta, eu sentia sensação de infarto o tempo todo. E eu sentia como se minhas tripas estivessem sendo arrancadas e eu ouvia as vozes dizendo, nós vamos arrancar as tripas dele. E eu ficava, eu gemia, eu gritava, eu chorava de um jeito. Minha esposa foi muito guerreira para estar comigo aqui hoje, porque as coisas que eu passei, se fosse uma pessoa que não estivesse comigo realmente de verdade, teria me largado, teria me deixado para trás. E as coisas que a gente passou junto foi muito forte mesmo, muito difícil de alguém suportar do lado de outra pessoa. Então eu falei, eu não consigo ficar aqui em Floriano. Eu não tenho condição de eu arrumar um emprego desse jeito, ninguém vai querer me contratar dessa forma. E eu comecei a discutir com essas vozes. Eu comecei a entender que não se tratava de um simples... O que estava acontecendo era algo muito maior. Então, eu decidi vir para Canto do Buriti, voltar para casa da minha mãe. Minha mãe mora no meio do mato, inclusive eu estou aqui agora, ainda estou aqui na casa dela ainda. E o que acontece? Falei para minha esposa, eu vou voltar para Canto do Buriti. Eu e minha esposa, nós brigava demais, discutia por qualquer coisinha. A gente estava discutindo porque eu ouvia as vozes falando as coisas com ela e eu ouvia a voz dela respondendo. O que é mais interessante de tudo é que eu ouvia a voz dela respondendo as outras vozes. E aí o que acontece? Voltei para Canto do Buriti, vim para casa da minha mãe, no interior, no meio do mato. Eu falei, lá eu quero ver. Eu acreditava que tinha um chip na minha cabeça. Eu acreditava que alguém tinha implantado um chip na minha cabeça e eu estava ouvindo aquelas vozes por causa daquele chip. Eu tinha enfermidades, meus amados irmãos. Eu tinha meus órgãos cortados. Tem coisas que eu não posso falar aqui nesse vídeo, mas foram coisas terríveis, coisas grandes, coisas assustadoras. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui na casa da minha mãe, em Canto do Buriti, é como se eles estivessem me acompanhando também, como se estivessem me seguindo. E quando eu cheguei aqui, na casa da minha mãe, que eu expliquei tudo para ela, eu ouvia, daqui de Canto do Buriti, eu ouvia a família da minha esposa inteira em Floriano conversando, como se eles estivessem aqui, como se tivesse um rádio transmissor na minha mente. E eu estivesse conseguindo ouvir tudo que eles falassem de lá. Até aí, eu não tinha noção do que realmente estava acontecendo. As pessoas me diziam que era bruxaria, que era trabalhos feitos, macumba, e eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar de forma nenhuma que fosse alguma coisa disso. Aí vim para Canto do Buriti, cheguei na casa da minha mãe, fui trabalhar e discutia com essas vozes. Eu brigava, eu xingava, eu falava palavrão, falava muitas coisas feias. Eu reconheço que eu estava bem distante de Deus. Aí quando eu cheguei aqui em Canto do Buriti, acabou esse negócio. Eu já acreditava que não eram mais pessoas que estavam atrás de mim, que era algo maior. Eles começaram a dizer que era um jogo, que eu estava dentro de um jogo e que eu precisava vencer esse jogo. Só acabava se eu vencesse o jogo. E eu dizia, mas que jogo? Como é que pode? Será que alguém entrou dentro da minha mente, colocou um chip na minha mente? Na minha cabeça tinha um chip na minha cabeça, para eles poderem transmitir o que estavam falando de lá para cá. E aí o que acontece? Eu repreendia. Quando eu repreendi, zombavam de mim. Eles zombavam de mim, zombando mesmo. Ah, bestadinho, velho, tu sabe de nada, tu não sabe nem o que é que está acontecendo. Aí o que acontece? Eu conversei com algumas pessoas aqui em Canto do Buriti, algumas delas até médicas, e eles falaram que eu estava com esquizofrenia. É esse o nome que dão para as pessoas que ouvem vozes. Mas na verdade não é esquizofrenia, meus amados. E eu posso afirmar para vocês, de certeza, que eu não estava com esquizofrenia. Que o seu parente não está com esquizofrenia. Que essa pessoa que está ouvindo vozes, e alguns deles vão até para asilos, alguns deles vão para algumas casas porque ficam loucos e perturbados, eu quase fiquei assim. Se eu não tivesse me achegado para perto de Deus, se eu não tivesse realmente entendido o que estava acontecendo, talvez nesse período em que eu estava ouvindo essas vozes, eu tivesse atacado pessoas. Talvez eu tivesse ido confrontar pessoas, achando que as pessoas realmente estivessem falando mal de mim. Se eu fosse uma pessoa que eu tivesse perdido o controle, eu tivesse atacado as pessoas, talvez eu tinha morrido, talvez eu tinha matado alguém e minha vida teria sido destruída. Porque é isso que essas vozes querem fazer com as pessoas. Querem destruir as pessoas. Fique no vídeo que você vai entender o que realmente está acontecendo.
Para tentar resumir um pouco mais, as pessoas me diziam, tu tem que repreender no nome de Jesus. E eu repreendia no nome de Jesus. Só que quando eu repreendia no nome de Jesus, eles zombavam de mim. Eles diziam, ô bestadinho, velho, tu não sabe o que é que tá acontecendo não, rapaz. E eu assentado, nesse lugar aqui que eu tô, de noite, chorando, eles ficavam me dizendo, tu vai se suicidar. A voz falava assim, ó, exatamente nesse tom aqui, ó. Tu vai se suicidar, tu vai se suicidar. Era uma mulher que falava, uma voz de uma mulher. Tinha duas mulheres nas vozes, uma mulher aparentando ser uma senhora mais velha e uma mulher mais nova. E a voz de três homens. Um só aparecia lá de vez em quando, um da voz bem grossa, como se fosse a voz de trovão, bem forte. Ele aparecia só lá de vez em quando para esses outros dizer para ele o que estava acontecendo. Quando ele chegava, os outros iam repassar para ele o que era que estava acontecendo. E tinha a voz de mais dois homens. Era três vozes masculinas e duas femininas. Falavam e me imitavam outras vozes, e parecia que tinha mais gente, mas na verdade eram cinco. Eram cinco vozes diferentes. Então eu comecei a ler a Bíblia. Eu já tinha sido evangélico há um tempo atrás e tinha desviado. Eu tinha passado mais ou menos 5, 6 anos evangélico e tinha desviado. De 2015, 2016 mais ou menos. Então eu voltei a ler a Bíblia novamente. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar e a jejuar, né? Trabalhando para meu irmão na construção da casa dele, e orando e jejuando. Então, quando eu cheguei em casa, eu senti uma vontade de orar no meu carro. Meu carro vivia quebrado. Meu carro não estava mais segurando, consertado em nada. Eu resolvi orar no meu carro. Quando eu coloquei as mãos no capô do meu carro, depois que eu estava orando e jejuando, aí eu já estava repreendendo essas vozes e eles não estavam mais zombando de mim, depois que eu comecei a orar e jejuar. Então, quando eu botei a mão no capô do meu carro e repreendi no nome de Jesus, saiu um monte de sapo. Um sapo preto com umas listras amarelas, um monte de sapinho pequeno assim. Preto com as listras amarelas, saindo de debaixo do carro, saindo de dentro do carro, saindo do capô do carro, das brechas, saindo de tudo quanto era de lugar. E eu comecei a pisar e matar aquele sapinho, e as vozes diziam, se tu matar, tu se ferra. Se tu matar, tu se lasca. Eu digo, não me lasco não, agora vai lascar eles. Comecei a matar os sapinhos. Eu ia matando os sapinhos, aquelas vozes tentando me atormentar, só que eu repreendia no nome de Jesus, e depois que eu comecei a orar e jejuar, a minha oração começou a ter efeito. Mas antes de eu orar e jejuar, que eu repreendia no nome de Jesus, eles zombavam de mim. Então, eu fui melhorando. Eu falei, rapaz, parece que tem alguma coisa feita mesmo para mim, para destruir minha vida. Não estava trabalhando, estava trabalhando para minha mãe, mas ela não podia me pagar, porque eu já estava vivendo às custas dela, já estava com minha vida toda bagunçada. Então, o que acontece? Meu carro estava parado, quebrado há muito tempo já. Eu não tinha condição de arrumar porque não estava trabalhando. Não tinha mais dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro. E naquela situação não tinha como eu arrumar um emprego para trabalhar. Aí o que acontece, meus amados? Eu falei, vou voltar a tocar. Meus dedos travou de um jeito que eu não conseguia tocar. Eu não sentia vontade de pegar no meu teclado. Eu não sentia vontade de tocar de forma nenhuma. Sabe, um negócio mesmo que prendeu assim de uma forma que eu não conseguia sentir a vontade de tocar, não sentia vontade de nada. Havia interferência nos meus dedos. Eu não conseguia tocar e eu não conseguia cantar porque havia interferência na minha garganta também. Tudo que eu ia fazer havia interferência. Então eu comecei a orar e jejuar para mim gravar um vídeo. Tinha interferência na tela do meu celular. É coisa que até eu passar por isso eu não sabia que isso era possível de acontecer. Havia interferência na tela dos meus vídeos. Minha esposa gravando os meus vídeos e a minha tela, quando não escurecia, ficava passando umas listas brancas na tela do celular, o celular normal, e ficava passando. Quando gravava que eu ia ver umas telas, uma lista passando. Eu falei, mas eu vou gravar, no nome de Jesus eu vou gravar. E a gente tentou, até que eu consegui gravar esses vídeos. E aí foi quando voltou a aparecer festa. E eu voltei a tocar, acho que eu ainda toquei umas 4 festas ainda. Até eu decidir parar, realmente de verdade. Da agora pra frente, eu vou contar pra vocês o que realmente aconteceu pra mim parar de tocar de vez. O que aconteceu? Com eu ter decidido que ia cantar, e eu voltei a tocar depois do jejum e oração, voltei a cantar, voltei a gravar, uma voz chegou em mim, até aí eu acreditava que era jogo. Uma daquelas vozes chegou em mim e falou, tu realmente não sabe o que está acontecendo, né? E eu falei, não sei o que está acontecendo não. Vocês disseram que é um jogo. Eles disseram, o que tu quiser nós te damos. E o que eu quiser? O que tu quiser. Bom, o que eu quero é que vocês parem com isso. Isso que vocês estão fazendo, estão me fazendo sofrer todo esse tempo, todos esses dias. E eu achando que minha família toda estava envolvida no meio disso. Eu achava que a minha família sabia. Eu achava que algumas famílias estavam do meu lado, torcendo por mim nesse jogo. E eu achava que a outra parte da minha família e da família da Meire também
Um estava torcendo por mim no jogo e outro estava do lado deles, ajudando eles. De certa forma, estava todo mundo junto. Só que na verdade não era assim. E aí o que acontece? Quando essa voz falou isso, que eu falei que aceitava, que eu queria que tudo isso acabasse, então essa voz falou: então tá, tu dá o que em troca? Aí foi onde a minha ficha toda caiu. Que tudo aquilo era espíritos imundos. Aquilo não era voz de pessoas, aquilo era demônios. Então uma das vozes da mulher falava o tempo todo comigo. Essa mulher, essa voz de senhora, falava: tu tem sorte, bichinho, tu tem sorte, porque tem um anjo muito forte te protegendo. Então a ficha toda caiu. Caiu a ficha toda de que era demônios que estavam falando comigo ali, que estavam tentando destruir a minha vida. Então caiu a ficha da bruxaria. E aí o que acontece? Eu repreendi no nome de Jesus. Falei, não quero não. Eu falei, tá repreendido no nome de Jesus todo mal. Cai por terra agora no nome de Jesus. Eu não aceito nada que não venha da parte de Deus. Eu quero da parte de Deus. Falou, mas o que tu quiser nós te damos. Só pedir. Quando falou isso nesse dia, que eu repreendi, saiu, né? Começou a se afastar. Essas coisas começaram a se afastar. Antes não tinha efeito, agora começaram a se afastar. E aí o que acontece? Eles continuavam falando, só que de longe. Então, a partir desse momento que foi me oferecido isso, eu entendi que realmente era uma bruxaria. Ali a ficha caiu, eu não queria aceitar que tinha sido feita uma bruxaria. Meus olhos espirituais abriram de uma forma que eu consegui entender e compreender coisas que antes eu não via. Meus olhos espirituais se abriram a partir daquele momento. Muitas e muitas vezes essa voz veio me oferecendo coisas. Me ofereceu o que eu quisesse. Me ofereceu dinheiro, me ofereceu mulheres, me ofereceu o topo do sucesso, me ofereceu a fama. Quando ele disse que me dava o que eu quisesse, fosse fama, dinheiro, o topo do sucesso, se eu quisesse amanhecer no outro dia estourado, ele disse que estourava a minha música. Então eu repreendi no nome de Jesus. Eu disse, eu não preciso de ti, Satanás, para fazer sucesso com minhas músicas. Quando eu repreendi no nome de Jesus, que eu sou servo de Deus, né? E eu falei, eu não preciso de ti para tocar onde eu quiser, da forma que eu quiser. Então ele disse, como que tu vai tocar? Se até os monturos são meus, tu vai ficar tocando em boca de monturo o tempo todo? Porque até os monturos são meus. E outra, quem trabalha com show grande sou eu. O maior show da terra, quem faz sou eu. Ele dizendo. Ele disse mais isso. Os teus contratantes vão pagar o preço que tu pedir. Tu é que vai botar teu valor. Tu vai botar o preço. E o preço que tu botar, os contratantes vão pagar o preço que tu pedir. Então eu repreendi no nome de Jesus. Ao repreender foi mostrado para mim como era que funcionava a música. Essas músicas são feitas sacrifícios a espíritos impuros e a demônios, para elas estourarem, funciona exatamente assim. Quando você está passando no TikTok, em qualquer rede social, e você vê uma música que muitas das vezes você nem gosta da letra, você nem gosta da melodia, você acha ruim, mas depois você está fazendo suas atividades do dia a dia e aquela música do nada vem na sua mente, e você diz, nossa, a música é grudenta, rapaz, a música é grudenta. Não é que a música é grudenta, é porque ali foi feito um sacrifício. Quem está colocando aquela musicazinha para vir na tua mente, daquela forma, direto, não é porque a música é boa, é espíritos. Espíritos impuros que foi feito sacrifício a eles para aquela música fazer sucesso. Então é por isso que ela fica vindo na tua mente toda hora, repetindo. E você tá, a mulher muitas vezes está lavando a louça, aquela música vem na mente. Do nada aquela música vem na mente. A mulher tá varrendo a casa, do nada aquela música vem na mente. O homem tá lá fazendo suas atividades do dia a dia no seu trabalho, do nada aquela música vem na mente. Não é porque a música é boa, a música foi feita um sacrifício para que ela estourasse. Quando você começa a ouvir essas músicas que são feitas sacrifício com elas, que você começa a ouvir que elas vêm na tua mente, o que é que acontece? Começa a quebração de prato dentro de casa, começa a quebração de copo dentro de casa, começa o casal brigar, e os pais com os filhos com pais, e você não sabe por quê. É por causa da música que você está ouvindo que são feitas sacrifícios a demônios. Quando você ouve uma música de adoração a Deus, você está adorando a Deus. Quando é uma música que é feita sacrifício a demônios, você está adorando a demônios. Só que você não sabe que está adorando aos demônios. Então começa uma briga dentro de casa, começa a discussão, começa a separação. Uma das coisas que mais acontece é você pegar uma música que foi feita sacrifício a demônios, uma música que foi feita para um sacrifício que foi feito para aquela música estourar, e você pegar a foto da sua esposa e colocar a foto da sua esposa e pegar aquela música e colocar no fundo, uma música que foi feita sacrifício para demônios. Você pega aquela música e coloca no fundo da foto. Aí lá tem a foto sua, a foto da sua esposa, a foto da sua família. Ali está tendo um ritual espiritual com a sua família, com a sua esposa, no seu casamento, interferindo na sua vida familiar, só que você não sabe. Então daí a pouco você está discutindo com sua esposa, está discutindo com seus filhos, o carro está quebrando e tudo, e você não sabe o que é que está acontecendo. É exatamente por causa disso. Foi por isso que eu quis entender até o final o que era que realmente estava acontecendo, para mim poder repassar essas coisas para outras pessoas. Eu sabia que de alguma forma eu ia conseguir ajudar outras pessoas. Então se tem algum familiar seu, algum parente seu que está passando por isso, mostre esse vídeo para ele.
Tá? Se tem alguém que você ficou sabendo, olha, tem alguém ouvindo vozes, isso assim, assim, assim. Não foi alguém próximo de você que você acha que fez. Porque não é, a gente fica jogando para um e para outro, e eu achava que minha família toda estava envolvida no meio disso. Quando na verdade não estava. Foi feito um trabalho para destruir a minha vida, para me morrer, ou para me acabar de que forma que fosse, e eu não sabia que era um trabalho que estava sendo feito. Só que eu ficava jogando para um e para outro. Eu dizia, você está sabendo de alguma coisa. Pai, o senhor está sabendo de alguma coisa. Mãe, a senhora está sabendo de alguma coisa. Tenho certeza que a minha família toda está sabendo de alguma coisa. Só quem não está sabendo é eu. Eu ficava jogando de um para o outro. Mas na verdade eles não sabiam de nada. Eles sabiam que tinha uma coisa errada ali. Mas eles não sabiam o que era. Hoje eu sei o que é. Graças a Deus. E foi botando meus joelhos no chão. Foi orando. Fui conversando com Deus. Eu entendi o que tudo que estava acontecendo. Eu não fui buscar ajuda em pai de santo, em mãe de santo, não. Porque hoje eu sei que quando você vai a um pai de santo, uma mãe de santo, uma dessas pessoas que trabalham com espiritualismo, sem ser numa igreja realmente de verdade, uma igreja séria, o que é que acontece? Você está fazendo um pacto com o demônio. Quando você vai numa mãe de santo, porque você está ouvindo vozes, porque tem espíritos te perturbando, tem algo te perturbando, e você vai lá, você faz um pacto com o espírito, para aquele espírito te proteger de outros espíritos. Então você vai estar refém daquele espírito que vai tentar te proteger na vida toda. Ele não está te protegendo, na verdade. É exatamente por isso que eles querem que você vá buscar ajuda em pessoas que trabalham com entidades espirituais. Que eles chamam de entidades espirituais, mas na verdade é demônios. Porque se você for, você vai ficar refém deles a vida toda. Sua vida nunca vai mudar, nunca vai melhorar. E só vai melhorar se você aceitar as condições deles. Se você aceitar o pacto deles. E eu repreendi no nome de Jesus que eu não queria nada disso. Que eu ia servir ao meu Deus. Então vocês não vão acreditar no que essa voz me ofereceu. Ele se apresentou a mim como Zé Pilintra. E essa voz me disse que poderia me dar o que eu quisesse dentro da igreja. Então encostou algo em mim que eu me arrepiei todo. Senti um arrepio, senti um negócio como se tivesse encostando em mim ali um espírito, querendo se passar pelo Espírito Santo. Coisa que ele arrepiou assim, e eu repreendi no nome de Jesus. Ele falou, se tu quiser nós te damos. Vai poder fazer milagres e maravilhas dentro das igrejas. Aí eu comecei a ficar preocupado, né? Porque é como se ele quisesse me usar dentro da igreja para me fazer o papel como se fosse Deus que estivesse me dando aquelas coisas e eu aceitar. Se eu tivesse aceitado, hoje eu estava por aí, sabendo da vida das pessoas, porque eu sabia. Me contaram muitas coisas nesse período, que ele disse que me dava essas coisas. Daí para frente, começaram a me contar a vida dos vizinhos. Ó, fulano e tal tá assim, 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 ó. Fulano tá traindo fulano, fulano tá fazendo isso e isso de errado, fulano tá fazendo aquilo, para ver se eu me interessava em querer trabalhar nessa área para me sair contando a vida das pessoas. Só que eu também repreendi no nome de Jesus. Eu falei, eu não trabalho para ti, Satanás. Eu não serei o teu sacerdote. Eu não trabalharei para ti. Eu repreendi no nome de Jesus, só que isso durou por muitos e muitos dias, essas ofertas. De que ele me dava o que eu quisesse, na área que eu quisesse, da forma que eu quisesse. Esse espírito impuro que atua como o Espírito Santo também foi oferecido para mim trabalhar dentro das igrejas, enganando as pessoas, sendo que na verdade não era o Espírito Santo. Para mim chegar lá e ter uma pessoa endemoniada e eu dizer, sai daí no nome de Jesus, e aquela pessoa continuar com o demônio, mas o demônio parar de se manifestar naquela pessoa. E a pessoa achar que foi curada e a pessoa continuar sendo manifestada. Para mim chegar e uma pessoa colocar enfermidade igualmente, eles colocavam enfermidade em mim, que eu vi eles colocando enfermidade em mim. Colocaram vários tipos de enfermidade em mim. Só que eu, graças a Deus, não tive medo em momento nenhum. Eu sempre, mesmo com minha vida longe dos caminhos do Senhor igual eu estava, eu não tive medo. Então quando eu clamava o nome de Jesus, demorava um pouco. Não é igualmente hoje que quando eu repreendo, essas coisas se afastam de mim. Antes não, antes demorava e demorava dias para essas coisas se afastarem de mim. Então, com eu ir repreendendo, aquelas enfermidades iam saindo. Então, o que eu entendi com aquilo? Eles iam colocar aquela enfermidade, eu ia chegar, uma pessoa estava com enfermidade colocada por eles, e eu ia dizer, está repreendido, afasta-te daí, esteja curado agora, e aquela pessoa ia ser curada e as pessoas iam ficar. Esse realmente é cheio do poder de Deus, esse realmente é filho de Deus, esse realmente é usado por Deus, sendo que na verdade não era Deus, sendo que na verdade era um espírito impuro. Então eu entendi que isso está acontecendo muito por aí, as pessoas estão aceitando, tanto para fazer sucesso, quanto para mentir dentro das igrejas. Não estou dizendo que isso acontece com todos, mas tem uma boa parte que isso está acontecendo. É bom as pessoas prestarem atenção o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Então, ali me disseram que eu poderia pregar dentro das igrejas, já que eu queria servir a Deus, eles poderiam me dar isso. Pregar dentro das igrejas, eles colocavam enfermidades
O inimigo, do mesmo jeito que ele colocou em mim a enfermidade, eu ia lá, repreendia e a enfermidade saía. Da mesma forma, colocava doença nas pessoas, eu ia lá e orava e aquelas coisas saíam, fingindo que era no nome de Jesus. Eu também repreendi, eu recusei. E eu falei para essas vozes se afastarem de mim no nome de Jesus. E eu senti como se elas tivessem se afastado. A atmosfera que estava suja ao meu redor, aquele negócio ruim, limpou, foi se limpando, só que eu ainda ouvia as vozes. Passei 2 anos ouvindo essas vozes. E aí, o que acontece? Depois que ele me ofereceu tudo isso, eu falei, eu não preciso de tu para continuar tocando, que o mundo não é teu. Então ele foi e me falou que era assim, que ele faz a maior festa do mundo, que os maiores contratos, quem fecha é ele, que quem está tentando ir e não está com ele, não está conseguindo. Porque para chegar no topo, é obrigado a estar com ele. Então, eu abri mão da minha carreira de vez, realmente, de verdade. Falei, pois eu não quero nada contigo, nada contigo. Tudo que tu está me oferecendo aí, eu recuso no nome de Jesus, eu repreendo no nome de Jesus, e realmente abri mão, eu não quero. Foi esse o motivo de eu ter abrido mão da minha carreira, realmente, de verdade. Foi porque Zé Pilintra, eu ouvindo a sua voz, ele se apresentando para mim, com a voz dele, eu não vi, mas eu ouvi. Por muitos dias, por muitas vezes. E nesse dia, ele me ofereceu realmente, de fato, de verdade, o que eu quisesse, ele me dava. Fosse dinheiro, fosse fama, fosse o topo do sucesso, fosse mulheres, o que ele quisesse. O que eu quisesse, ele me dava. E um detalhe, ele não pediu mais nada em troca. A única coisa que eu tinha que fazer era só aceitar. E eu repreendi no nome de Jesus. Eu não aceitei. Hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu estou cantando, estou fazendo música, mas é para Deus. Meus amados irmãos, se eu tivesse acreditado que eu estava com a esquizofrenia, tinham me internado. Se eu tivesse caído na lábia de que o que estava acontecendo naquela casa era pessoas realmente de verdade fazendo coisas erradas, eu tinha ligado para a polícia, eu tinha colocado a vida do vizinho em risco, em perigo. Um vizinho, com certeza não tinha muita intimidade, mas devia ser gente boa. Se eu tivesse acreditado que a minha sogra lá estava querendo me fazer mal em Floriano, eu teria me dado mal. Se eu tivesse caído na lábia dele que a minha esposa estava me traindo, estava conversando com outros caras, que eu ouvia como se pessoas estivessem conversando com ela e ela respondendo, eu tinha me dado mal, eu tinha perdido minha esposa, a gente talvez não tivesse junto. E o que acontece? Hoje eu sei quem fez a bruxaria para mim, sei quem foi as pessoas, sei como fizeram. Tudo isso sem precisar consultar, graças a Deus, nenhum médico, sem precisar consultar macumbeiro, sem precisar ir na casa de pai de santo. Só com Jesus. Hoje eu sei quem foi as pessoas que me fizeram macumba, eu sei que fizeram bruxaria. Uma família fez bruxaria para mim, uma pessoa de outra família fez ocultismo, fizeram bruxaria para matar a mim e a minha esposa. É por isso que a gente ouvia essas vozes dessa forma. É por isso que a gente ouvia tudo isso. Por isso que aquela coisa no início do vídeo que eu falei para vocês, eu vi aquele buraco negro se abrindo. É porque o vídeo foi feito para me matar. Foi feito para matar a mim, foi feito para destruir a minha vida e a vida da minha esposa também. Por isso que tudo isso aconteceu. Quando é feito, hoje eu sei, antes eu não sabia. Hoje eu estou falando como alguém que passou por isso e graças a Deus venceu pela graça e a misericórdia de Deus. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. É porque eu me cheguei a Deus e Deus teve misericórdia de mim. Quando alguém faz bruxaria para matar alguém, é para a pessoa morrer, não importa de como seja. Do acidente, ou a pessoa morre de acidente, ou morre numa confusão, ou morre, seja de que jeito for. Quando é para a pessoa morrer, é por isso que eles vão alterando a bruxaria. Começa com a bruxaria simples, a pessoa não morre, aí vai para a magia negra, aí vai para o ocultismo. Se precisar, eles vão fazendo todo tipo de coisa. Comigo fizeram várias, pularam de uma para outra, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu estou aqui para contar essa história para vocês e dizer que Deus é maravilhoso, Deus é bom. Não sei quem são as pessoas que fizeram bruxaria para mim, ocultismo, magia negra, e um outro usou o livrinho do São Cipriano. Descobri também que tinha uma bruxaria aberta contra a minha vida desde 2019. Bruxaria feita para me matar. Eu debaixo de uma bruxaria desde 2019, esse tempo todo. E não sabia que tinha uma bruxaria aberta contra a minha vida. Eu não precisei ir em macumbeiro, em casa de pai de santo, e em nada. Eu precisei de Deus. Modo eu saber de tudo isso. Meus olhos espirituais abriram de uma forma que eu não imaginei que fosse possível. Eu via na Bíblia sobre isso, mas eu não sabia. Então, eu não fiquei com raiva dessas pessoas. Eu orei por essas pessoas. Eu pedi a Deus que toque no coração dessas pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados, para que elas entendam
que só há um Deus e que fazer coisa errada contra a vida das pessoas, para tentar destruir a vida das pessoas dessa forma, é errado. Houve um tempo que eu tive os olhos fechados. Houve um tempo em que eu não conseguia enxergar as coisas da forma que eu enxergo hoje. Mas hoje eu enxergo de uma forma muito linda. Eu não senti raiva de nenhum. Eu não tenho raiva de nenhuma dessas pessoas. E peço a Deus realmente de verdade que possa tocar no coração dessas pessoas. Que elas possam ter um encontro com o verdadeiro Deus. Assim como eu quero ir morar no céu, eu quero que Deus dê a oportunidade a essas pessoas delas também ir morar no céu. Amém? Fiquem todos com Deus.